Good line there from Yusufa, the man who helped force that issue for Canada. Now Carlin Isles spots a mismatch. Carlin Isles hangs on and accelerates away. Robin, whose legs are fresh. Ramos' arms. Robin's trying to go around him. Still a chance for Arjen Robin. It's 5! It's a landslide! Once again, the move. Oh, he's got it. Nick Kyrgios wins that point somehow. Blow it up, Ross. Well, you can just tell something good's going to happen. From the moment he stole that ball, his mind said, okay, how can I send a message to the Suns? I came to play tonight. Acabamos de ver aí então, de maneira prática, né, como que a potência se relaciona aí com os esportes intermitentes, né? Então a gente viu que ações de aceleração, mudança de direção, né, saltos explosivos, a rápida movimentação, são as ações definidoras dos esportes intermitentes, né? Você ter os atletas que têm essa capacidade têm um diferencial de desempenho, né? E é justamente aí que entra a questão da gente considerar o treinamento pliométrico nos esportes intermitentes, né? Então, ao contrário do atletismo, onde a gente vai buscar sempre a máxima expressão de uma capacidade motora, nos esportes intermitentes a gente tem uma variedade de ações, né? Cada esporte tem suas particularidades, tem seu tempo, mas o que une aí todos os esportes intermitentes ao redor da necessidade de a gente pensar em utilizar a pliometria é a capacidade de gerar ações técnicas mais explosivas, né? Capacidade de você marcar bem, capacidade de você arrancar bem no contra-ataque, capacidade de você lançar, chutar melhor, mais forte, né? Então, tudo isso faz diferença nos esportes intermitentes, então nada mais normal do que a gente pensar em trabalhar com exercícios que melhorem dentro dessa faixa de ação, e a gente já viu nas aulas anteriores aí de fundamentos que a gente pode ter pliometria desenvolvendo aí a capacidade de gerar força abaixo de 200 milissegundos, que representa todas essas ações que a gente viu no vídeo, né? Muito bem, né? O que a gente já sabe, o que a literatura já comprova, né, é que o treinamento de pliometria melhora todas essas capacidades motoras, além da densidade óssea, né, que não é uma capacidade motora, mas também é um benefício para a saúde, né? Então a gente vê que força, velocidade, potência, mudança de direção, equilíbrio, salto, arremesso e chute são ações técnicas aí que a gente tem nos esportes intermitentes. Para tudo isso, a gente já tem estudos que comprovam que o trabalho pliométrico traz benefício, traz um desempenho melhor nesses movimentos. Eu vou deixar aqui para vocês, abaixo do play de vídeo, né, aqui na nossa área de alunos, um PDF com todas as referências, com as referências para cada uma dessas capacidades, né, para quem quiser se aprofundar e buscar mais literatura a respeito, né, eu vou deixar para vocês aqui uma base de referências que você pode buscar, mostrando como a pliometria favorece cada uma dessas capacidades, né. E muito interessante também, que é um campo novo, né, que hoje a tecnologia nos permite, né, afinal, hoje em dia é possível a gente colocar uma plataforma de força dentro de uma piscina, é a pliometria em meio aquoso, né, na água, a pliometria aquática. E também já tem estudos mostrando que melhora na velocidade, melhora questões de mudança de direção, equilíbrio e salto. E tem um benefício adicional a mais, né, que tudo isso com uma redução da carga de impacto. Então hoje temos protocolos aí com água na cintura, com água no peito, né? Bastante estudada já na fisioterapia para botar o cara de novo em campo, mas
em questões de desempenho, a gente já está tendo também resposta, né? Então é um campo bastante promissor, vale muito a pena estar atento e buscar aí conhecimento a respeito da pliometria aquática, principalmente para o pessoal, os treinadores que trabalham aí no mais alto nível, com atletas de alto rendimento, que sabem que poder reduzir cargas de estresse de treinamento, né, e ainda assim ter ganhos de desempenho vale ouro, né? Você alivia a carga no organismo do atleta, você tem a possibilidade dele de se recuperar, de afastar ele de um risco de lesão, porque você está diminuindo a carga de treinamento, não a intensidade, mas você está diminuindo a carga do treinamento, né? Mas você também está tendo desempenho, ganhos de desempenho, que é, como a gente viu aí no vídeo, que a gente está buscando quando a gente faz o treinamento pliométrico aqui com os atletas, não? Então, a gente já viu, né, só para sintetizar na aula anterior aí os benefícios que a gente tem do treinamento pliométrico, né, como é um estímulo complexo, né, que desenvolve tanto o sistema neural, tanto no nível da medula, como no nível muscular. Então você tem um estímulo bastante complexo e pela complexidade também te dá uma resposta de adaptação complexa. Então a pliometria tem essa característica de ser neuromuscular, né? Você não tem tanta questões envolvidas com hipertrofia e você tem esse benefício de, como sendo neuromuscular, de rapidamente você ter ganhos aí nos níveis de força, nos níveis de potência, principalmente nas faixas de ação dos movimentos de mudar de direção, de acelerar, que são importantíssimos aí no esporte intermitente, né? E aqui eu trago para vocês um gráfico, tá? Então eu vou te fazer o desafio aí de você pausar o vídeo, dar uma olhada no gráfico e tentar responder para mim algumas questões que são: primeiro, né, que tipo de gráfico é esse? Segundo, dentro desse gráfico você consegue ver as ações musculares, né, onde elas estão? O tipo de ação de muscular já até adianta para você uma ação pliométrica, então eu queria que você me dissesse ali, tentasse identificar aonde você vê graficamente a ação pliométrica, as fases da ação pliométrica. E são dois atletas de lançamento de peso que têm o mesmo RM máximo no supino, e aqui eles estão fazendo 50% da carga deles no supino, né? E eu queria que você indicasse para mim qual é o atleta aí que é o melhor, né? Que consegue lançar aí o peso mais longe, né? Mesmo que a gente não tenha, não vamos considerar as diferenças técnicas, vamos buscar a explicação puramente aqui fisiológica, tá? Então pausa o vídeo aí, dá uma analisada, vê se você consegue obter essas respostas e a gente já te respondo logo mais. Muito bem, né? Para você que tentou aí, é interessante fazer o exercício, né? A gente fica vendo o gráfico, ou talvez eu fico aqui falando no vídeo, e é bom você também um pouco aí colocar a mão na massa, né? Se esforçar aí um pouco para poder, né, organizar as ideias e ter aí um feedback visual também para saber se você está entendendo. Então, dentro das questões, a gente pode ver que é um gráfico de ação pliométrica. Então, as fases a gente consegue ver aqui a ação excêntrica desse lado, certo? Aqui a troca para ação concêntrica, é um gráfico de potência por tempo, ou seja, um gráfico que indica também aí um gráfico de desenvolvimento de força, né? Você está tendo a potência pelo tempo. E a gente vê que o atleta A, o atleta azul, ele é o que lança mais longe, né? Ele é o melhor, porque você vê que ele consegue gerar mais potência em menos tempo. Ainda que os dois tenham a mesma 1RM no supino e estão usando a mesma carga, a gente consegue perceber que o atleta A ele consegue gerar mais potência em menos tempo, né? E mais potência em menos tempo, isso quer dizer, né, uma condição ideal, né? Você consegue ter um atleta que é mais explosivo. Então, sem saber de nada, você por esse simples gráfico consegue identificar quem é o atleta mais explosivo, né? E a gente está buscando justamente no treinamento pliométrico mudar essa relação, né? Trazer justamente maior esse tipo de pico, né? Um pico mais agudo, né? Uma maior, não só um maior tamanho de pico, que significa uma magnitude maior de força aí, mas também que ela seja de uma forma mais rápida, né? Que ela apareça mais cedo, né? Então você vê um pico maior que o outro, do atleta A para o atleta B, muito maior potência sendo gerada, né? Então é isso que a gente busca quando a gente pensa aí
em trabalho da pliometria para os esportes intermitentes, né? Claro, para treinar pliometria a gente também precisa entender quais são os problemas de se treinar pliometria, né? Afinal, a gente como treinador, é um agente administrador de estímulos, né? E, claro, poder controlar, saber controlar os estímulos, ter a capacidade aí, essa sensibilidade de saber o quanto de carga nós estamos aplicando, é a parte fundamental do nosso trabalho, né? Então, a gente tem aí que a pliometria envolve movimentos de elevado grau de coordenação técnica, ou seja, saltar, sprint, né, de velocidade. A gente sabe que são ações que você tem que fazer um gesto motor e ainda em alta velocidade, ou seja, você precisa de um alto nível de coordenação. Então não é tão simples, são movimentos mais complexos, né? Não é tão simples quando você fazer um supino, né, e que você tem uma velocidade baixa. Você tem que fazer tudo em alta velocidade quando você pensa em pliometria, e aí você vai ter a questão de que é a sobrecarga que você recebe, principalmente nos membros inferiores, né, que são os mais estudados, que são os mais fáceis de a gente entender, né? Então você vai ter cargas do tipo de 3 a 4 vezes o peso corporal em cada perna quando você está num sprint de alta velocidade. Claro, isso são dados de atletas de alto nível, mas a gente consegue trazer isso em perspectiva para atletas de níveis menores, né? Mas você vê que tem que administrar uma sobrecarga de várias vezes o seu peso corporal em cada membro, né? E quando a gente faz, principalmente aí os saltos com drop jump, quando você cai de uma caixa e salta, né, a gente está tendo aí cargas da ordem de grandeza de 1 a 2 vezes o peso corporal, dependendo da altura. Quanto mais alta a caixa, maior essa carga, né? Então, não é tão simples, né? Você já vê que é necessário ter um certo grau de desenvolvimento neuromuscular que permita você suportar, e o neuromuscular não significa somente força máxima, significa também capacidade excêntrica, né? Porque a excêntrica que vai mandar principalmente no treinamento pliométrico, né? Quanto mais desenvolvida você tem aí a sua capacidade excêntrica de absorver carga e de transformar transformar essa carga em movimento positivo, que é a ação pliométrica, né? Que a gente viu da questão do ciclo alongamento por encurtamento, é o fundamental, né? E a pliometria também é um estímulo, como a gente já viu, complexo, né? Então, determinar a intensidade dela, a intensidade dos exercícios pliométricos, ela depende de uma série de fatores, não somente de uma carga, né? Você depende da velocidade, você depende de amplitude, você depende do tipo de contato, como a gente viu, se você vai cair com os dois pés, se o contato é unilateral ou bilateral, depende da massa corporal, quanto mais pesado o atleta, mais sobrecarga, né? Depende da técnica, que a gente vai ver mais para frente na aula prática, lá, a sequência racional, né? A gente vai ver como a técnica influi, como a técnica faz com que você possa administrar melhor as forças de impacto e desenvolver melhor a força de impulso, e a capacidade neuromuscular, que foi o que eu comentei anteriormente, né? Essa capacidade excêntrica, não só da concêntrica de força máxima, mas também da excêntrica. Claro, quando você faz trabalho de força máxima, você também estimula a desenvolver carga excêntrica, você está pegando mais carga pesada e está fazendo os movimentos em desaceleração e depois acelerando de forma concêntrica, né? Não por acaso o Verkhoshansky considerava fazer um supino, por exemplo, com uma ação pliométrica. Sempre que você tem uma ação excêntrica precedida da ação concêntrica, ele considera como pliométrica. Então, esse era o conceito dele. A gente vai ver mais a fundo as ideias do Verkhoshansky, como ele desenvolve o método na aula especial dele, né, no capítulo de aulas bônus aqui do curso. Então vou entrar mais a fundo. Vou entrar mais a fundo também no outro método mais avançado, que é o contraste francês. A gente vai ver que são métodos para depois que a gente já desenvolveu toda a capacidade neuromuscular aí, e que a gente quiser incrementar, tá? Mas é necessário isso. E existe aquela questão que eu coloco como o paradoxo do voleibol, que o voleibol é uma modalidade intermitente que representa muito bem um dos problemas da pliometria. Quer dizer, como é que você vai ministrar pliometria para um atleta altamente especializado em saltos, né? E que vive de ações de saltos, como é o caso aí dos ponteiros do voleibol, até o cara que faz o bloqueio no voleibol, né? Ele já treina uma quantidade significativa de saltos na parte técnica, né? Então, como que você ainda vai querer ministrar mais um programa de treinamento pliométrico, né? E aí você tem a outra questão, que é: será que vale a pena
né? A gente viu lá nas avaliações, né? Dependendo de onde está a capacidade reativa, o índice de força reativa do atleta, não, talvez não valha a pena você intensificar um trabalho pliométrico, porque o ganho em termos de desempenho é muito pequeno, né? A gente viu que os esportes intermitentes, as ações não são definidas por milésimos de segundo. Então, você melhorar às vezes milésimos de segundo um atleta não faz tanta diferença para o esporte intermitente, né? Então, muito treinador de vôlei profissional ele não trabalha a pliometria, ou ele sugere apenas que faça um trabalho pliométrico com um objetivo coordenativo. E a gente viu que coordenação tem a ver com aquele modelo que coloca lá a questão do stiffness, né, dos tendões, que a gente faz a pré-ativação antes da queda no salto, que permite você fazer com que a energia corra de forma mais fluida e melhor. Tá? Então, é uma questão a ser colocada, nem sempre você pode chegar e falar, legal, vi o vídeo aqui, estou vendo o curso aqui, né? Quero que meus atletas sejam assim, vou treinar dessa forma. Não, você precisa considerar todos esses fatores para poder colocar um treinamento pliométrico, né? Uma das questões que a gente vai tentar responder aqui, em cima disso, é se a necessidade de força máxima para poder treinar pliometria ou quanto a força máxima, o nível de força máxima influi na capacidade aí pliométrica, né? Então a gente viu um estudo em que foi feita uma relação entre os níveis de força máxima com o resultado no índice de força reativa, feitos aí com atletas de rugby, né? Foi feito o índice de força reativa da forma como expliquei lá no capítulo de avaliações, de forma do teste de queda incremental, né? Foi caindo de diversas alturas, e também foi feito comparando isso com o agachamento máximo aí dos atletas, né? Então, 20 atletas de rugby na faixa ali dos 19 anos, fizeram os testes de 3 a 5 RM de agachamento e testes de queda incremental, como a gente viu, de alturas de 12, 36 e 51 centímetros. E aí o que o resultado mostrou? Que houve uma forte relação positiva entre os atletas mais fortes tendendo a mostrar maior força reativa, ou seja, quem ia melhor lá no agachamento, apresentava resultados melhores no agachamento, mostrava também melhor capacidade no RSI. No entanto, é muito importante a gente levar em conta que, né, a correlação não significa causalidade, né? Então, quando a gente vê o R quadrado lá de 40%, que é um R quadrado alto, ele não quer dizer que dos dois parâmetros que um causa o outro, né? A gente sabe que matematicamente apresenta uma relação, né, que 40% ali do efeito pode ser explicado talvez por essa relação, ou seja, da força máxima. Mas existe outros 60% de efeito. Então, é muito difícil você chegar aqui e cravar que tem que ter força máxima, mas o que o estudo parece apontar é que você ter níveis de força máxima parece ser uma condição relevante para você poder trabalhar aí com a pliometria, principalmente a pliometria baseada nas quedas aí, que é os drop jumps, né? Que é onde a gente atinge aí o maior grau de força em menos tempo, né, que é o que é relevante para os esportes intermitentes. E o mesmo grupo depois fez o mesmo tipo de estudo, mas agora com atletas femininas, e que eu achei importante também, porque a gente tem a maioria dos estudos sempre feito com homens, né, então a gente não sabe se o comportamento com a atleta feminina é igual, semelhante, ou se vale. Então, eles fizeram isso também com outras atletas de rugby feminina agora, né, e o que se viu foi que eles modificaram um pouco o protocolo, né? Eles fizeram agachamento na frente e fizeram quedas de drop jump, chegando até incríveis 84 centímetros de queda, tá? Então de 24 até 84, ou seja, uma altura bastante importante aí, né? E que se viu foi que atletas com maior agachamento na frente também obtiveram as maiores pontuações de índice de força reativa, né? Sendo que quanto maior a altura, maior a diferença aí da pontuação, ou seja, quanto mais alto, ou seja, quanto mais forte a queda, né, eles mostravam uma pontuação até maior, né, de diferença. O que indica o quê? Muito mais a questão da força, né, que a força vai influenciar, então, parece, bastante quando você tem quedas maiores, né?
Então, eles concluíram até que é provável que seja benéfico para atletas do sexo feminino atingirem altos níveis de força máxima nas pernas, né, se elas usarem grandes alturas de queda no drop jump. E aí que vem também a gente também ter um pouco mais de conhecimento dos estudos. Em geral, para atletas intermitentes, o que tem se chegado num consenso entre os estudos é que alturas entre 40 a 60 centímetros de queda parece que são as melhores para esse tipo de atleta, né? E a gente vê que, pô, muito dificilmente você vai querer, então, trabalhar com cargas de 70, 80, ainda que seu atleta possa fazer isso, a gente vai voltar lá na aula de avaliação, onde a gente viu a pontuação do RSI. Quer dizer, um atleta que consegue cair de uma altura acima de 60 e ainda assim obter um alto nível de RSI, é um cara que talvez já esteja num grau satisfatório, ótimo de nível de potência e de nível pliométrico, né? Que muito provavelmente não vale a pena o esforço da gente se arriscar com mais alta intensidade, com mais alta carga com esse cara para ganhar ali milésimos, né, centímetros que não fazem diferença, como a gente viu no esporte intermitente. O esporte intermitente é determinado pela capacidade técnica. Então, quando a gente for ver a partir do próximo módulo, a sequência racional, toda a parte prática, todo o conceito, ele está baseado de que a gente não quer que os atletas se machuquem, né? Se um atleta lesionado, um atleta intermitente lesionado, estraga tudo, né? Porque se for de um esporte individual, como no meu caso que trabalho com tênis, não tem substituto. E se for no esporte coletivo, você também tira a oportunidade de ele treinar tecnicamente e taticamente com o seu grupo, né? Então, é um desastre, assim, né? A gente não quer. A minha filosofia é que esporte intermitente se desenvolve, a capacidade técnica ela prevalece demais, tá? Então, quanto mais técnico o cara pode treinar, mais ele se desenvolve, né, no esporte dele, e a gente quer que o treinamento físico e aí a pliometria funcione como um suporte, como uma forma de ajudar ele a desenvolver gestos técnicos de maior intensidade. Não que ela seja a estrela, né? Não que ela seja a principal. Não quero que o atleta salte o máximo possível. Eu quero que ele salte o ótimo, que permita a ele desenvolver toda a capacidade técnica dele. E o ótimo é isso, não se lesionar e participar mais dos treinos com mais alta intensidade nos treinos técnicos. Então é isso que a gente vai ver na próxima aula de forma prática, como que a gente consegue colocar uma sequência aí de ensino, de aprendizagem, né, que eu chamo da sequência racional aí, para a gente poder desenvolver pliometria com esportes intermitentes. Muito bem, seja bem-vindo aí ao curso online Pliometria nos Esportes. Eu sou o João Coutinho. Muito prazer, né? Para quem não me conhece ainda, talvez você siga o meu site, o Treinamento Esportivo. E eu dividi o curso da seguinte forma, né? A gente vai ter 3 módulos, né? Um primeiro módulo aqui fundamental, né? Que a gente pode botar um módulo mais teórico, 4 aulas onde a gente vai ver tudo a respeito aí da pliometria, né? Aspectos fisiológicos, questões de como a gente avalia, né? Qual a importância, quais seriam aí as diretrizes para a gente usar a pliometria nos esportes e a intensidade, como a gente verifica a intensidade de exercício pliométrico. Lembrando que o objetivo desse curso é ser focado nos esportes intermitentes, tá? Então, é um curso que se você for do atletismo, se você for da natação, já o foco vai ser os esportes de quadra, coletivos, individuais de campo e quadra, porque sempre foi minha área de atuação e porque eu acho que essa é a lacuna que falta. O problema é que a gente tem formação demais de pliometria baseada numa alta intensidade, focada por uma capacidade pura aí, que é o atletismo, né? Cada modalidade é uma capacidade, e quando a gente vai para o esporte intermitente, você não consegue transportar tanto a pliometria como ela é. Na verdade, eu quero mostrar até para vocês que se você coloca um método, por exemplo, clássico da pliometria, como é o caso do Verkhoshansky, cara, vai dar ruim. O meu método focado aí para a gente poder trabalhar com juvenis, desenvolver um programa de pliometria para o juvenil, para um atleta adulto que está começando, ou mesmo para os atletas profissionais que já têm uma bagagem e que querem ali uma forma de rapidamente melhorar de forma segura
mudar de direção, correr, acelerações, esse é o foco do curso, tá? Então, o que eu fiz foi criar um modelo que é baseado de como eu utilizo e como eu fui aplicando a pliometria ao longo dos anos, e mostrar isso para que vocês possam, a partir disso, desenvolver o lado de vocês com uma coerência que está aí, com a certeza de que você está respaldado aí na ciência, tá? Então esse é o objetivo principal, é muito mais trazer para vocês linhas de como você talvez deve pensar e como você pode administrar seu treino de pliometria com esse foco, né, de a gente aumentar rapidamente a taxa de desenvolvimento de força, para mudar de direção, para acelerar, enfim, para as ações aí dos esportes intermitentes. E é claro, no final eu tenho um módulo bônus especial, tá? Que é justamente onde eu vou trazer para vocês 2 métodos avançados, 2 métodos de alta capacidade mesmo, né? Que é o método de choque do Verkhoshansky, que a gente vai dar uma analisada nele, o método original, o que pensava o Verkhoshansky, como que se desenvolveu, né, e que é uma coisa que até hoje tem reflexos aí no treinamento, e um segundo método, que é o método de contraste francês também, que é uma outra abordagem, baseado também nas ideias um pouco aí do Verkhoshansky, de técnicos de atletismo, que são uma abordagem de mais alta intensidade, tá? Então é uma forma de você criar também um repertório, te dar uma base para que você possa, se você quiser depois sair disso aqui, evoluir e saber para onde você pode ir. E uma última aula com um tutorial do aplicativo MyJump, né? Eu utilizo ele, é um aplicativo validado, que eu acho que é a forma mais barata de você ter uma boa medição de salto.